Fala, NTzada! Como estamos? Todos bem? Aqui também, como sempre, tudo ótimo. E hoje eu tô com outro convidado aqui da comunidade. Esse eu posso dizer que virou um grande amigo durante essa jornada de Instagram e de colecionador que eu tenho vivido nesses últimos anos. Vamos ver se vocês adivinham. Gosto de colocar essa charadinha no começo. Ele sempre gostou de videogame, mas tinha vergonha de falar sobre isso. Não gosta de alimentar fanboys. Ele viveu videogame da segunda à quarta geração. Ele é categórico dizendo isso. Foi da segunda à quarta geração. Ele diz que não quer promover mudança de gosto e muito menos impor regras. Ele acha que as diferenças de opiniões são construtivas e importantes, desde que se mantenham respeito, é claro. Ele é dono de um Master System coreano. Acho que é o único cara que eu conheço que tem um Master System coreano. Eu tô aqui com o Play Dennis. Play, e aí, cara, tudo bem? E aí, cara, tudo bem? Obrigado aí pelo convite, cara. Obrigado também pelas palavras. Acho que essa amizade, com certeza, vai ser tão eterna quanto os videogames no nosso coração, cara. Com certeza, e eu quero deixar esse papo aqui para a eternidade. Por isso que é muito legal ter você aqui no nosso Pod Mais Joga, nessa primeira temporada. Fico extremamente honrado com esse convite. Que legal. Vários que eu tenho acompanhado, tenho ouvido quando estou trabalhando, quando estou fazendo algumas tarefas de casa, e agora estar participando, cara, é uma grande honra, cara. Fico muito grato. Que legal. Agora você vai se ouvir lá. Um dia você vai ter Eu que já se não gosto ouvir. tanto da minha voz, mas tudo bem. Play, como você sabe, você tá no Pod Mais Joga, e aqui a gente coloca um jogo de fundo para quem tá ouvindo a gente pelo YouTube e quer ver uma imagem ali, a gente coloca aquele jogo. Que jogo você sugere pra gente colocar no nosso Pod Mais Joga? Tem um jogo que está sendo especial para mim no momento. Foi uma aquisição que eu tive recentemente, né? Em cima de uma das coisas que você falou, né? Do Master System coreano. Então, vou pedir um jogo de Master System, né? Vamos de Sega. Vamos de Ninja Gaiden do Master System. Beleza, assim que você falou o nome, ele entrou na tela e é legal dar uma variada. A gente estava conversando sobre isso antes de entrar no ar aqui. Bastante gente pedindo Nintendo. Vou dizer que a Nintendo tá dando um baile na Sega aqui, viu, no começo. Realmente. Isso daí eu tenho notado bastante. Mas é importante que as pessoas também vejam os jogos da Sega. Essa versão do Ninja Gaiden é um excelente jogo. Costumo dizer que ela tem uma dificuldade bem mais balanceada em relação da Nintendo, ou seja, não chega a ser tão frustrante assim na hora de jogar, embora não é um jogo fácil. E eu considero o Ninja Gaiden do Master System um dos jogos, sei lá, tá no meu top 5 dos melhores jogos do Master. Eu joguei na época, agora dei uma olhada há pouco tempo, e dei uma relembrada nele. Engraçado você pedir esse jogo. Ele realmente tem uma dinâmica muito legal, muito assertiva, vamos dizer assim. O controle funciona rapidamente, você vê o Sim, efeito do controle logo no personagem, o que deixa o jogo mais dinâmico. Eu achei super legal. Para muito bem época ainda, fluido, velho. exatamente, bem fluido. Então, e sem contar que ele não perde a essência do Ninja Gaiden, né? Você vê que ele tem a mesma essência que temos nas três versões do Nintendinho, por exemplo, mas rodando super bem no Master System. Então, tem excelentes gráficos, uma ótima jogabilidade, sem dúvida um grande jogo. Olha, eu vou dizer, eu acho que é um dos melhores jogos de Master. Se você Sim, reparar tá, pelo gráfico, né? sim, em todos os aspectos, né? Tá no meu top 5. Se não é o primeiro, sei lá, ainda nunca pensei em montar um top 5, mas dos jogos de Master que eu tenho, é um dos que eu mais jogo. Bom, pensando aqui no nosso papo, eu fiz uma pesquisa, claro, para ver um pouquinho de como é que você começou a sua vida gamer, que é onde a gente faz essa linha do tempo aqui no Pod Mais Joga. Você escolheu um jogo da Sega, mas eu acredito que o seu primeiro videogame, ou um dos principais ali, depois do Atari, claro, foi Nintendo, né? Como é que começou essa vida gamer? Realmente, eu não tive um console da Sega na infância. Na infância eu tive, primeiro na terceira e quarta geração, consoles da Nintendo, né? Mas a minha jornada de videogame começou em 83, foi com um Atari 2600. Eu me lembro que tava eu e meu irmão, fomos para uma casa de um colega do meu irmão, colega de escola, e já em 83, antes do Natal, ele já tinha o Atari. E quando eu vi o Atari lá rodando, aquela mesa lá repleta de jogos, a sala tomada de jogos de Atari, pirei. Era aquilo que aquele foi o primeiro dia do resto da minha vida. A verdade é essa.
Não pude jogar tanto, mas deu para experimentar. Eu acho que até o primeiro jogo que eu joguei foi o Enduro. E dali foi para o Natal, presente. O nosso pedido foi o Atari 2600. Era uma época, né? Era bem criança, acreditava ainda em Papai Noel. Então, eu e meu irmão redigimos uma carta para o Papai Noel pedindo um Atari 2600, entregamos para o nosso pai, que ficou de levar para o correio, e ele guardou essa carta até hoje. Está guardada com ele até hoje essa carta. E, de fato, chegou no meia-noite, de 24 para 25, estava lá o Atari 2600, Polivox, e também vários jogos. Então, foi realização daquele desejo. Então, realmente começou ali a paixão de videogames e era videogame, videogame, videogame sem parar. Foi um Natal inesquecível. Você chegou a pedir para o Papai Noel exatamente o que você recebeu ou ele apareceu de Não, foi surpresa? exatamente. Ah, tá. Legal. Eu queria um videogame. Na época foi bem genérico, videogame. Tá. Eu sabia da época da existência do telejogo, mas eu só joguei o telejogo no ano seguinte, em 84, porque eu tenho até eu tinha um primo mais velho que tem, na época tinha um telejogo. Cheguei na casa dele jogar, que era bem curioso, né? Porque é como se um garoto de hoje fosse que joga Play 4 ou Play 5 estivesse jogando Super Nintendo. A gente olhava como uma coisa assim, nossa, como é antigo, como é arcaico, tem poucas cores, poucas Verdade. formas, mas nem por causa disso a gente deixou de se divertir. A gente ficava lá a tarde toda jogando telejogo, mas realmente o forte mesmo era o Atari, né? Tanto que, assim, amigos de bairro, amigos de escola, era unanimidade, todo mundo tinha Atari, era aquela coisa, trocar a fita, né? As fitas que a gente não tinha, né? Porque sempre tinha aquela que todo mundo tinha, né? Que era River Raid, Enduro, Pac-Man, mas sempre tinha um outro jogo ou não, que um tinha o outro não, e começava aquela troca de fita. O videogame foi muito bom para socializar, né? Para criar novas amizades. Então, realmente foi uma época inesquecível. Imagino, imagino. E jogos? Como é que foi entrando os jogos aí na sua... Acho que não era uma coleção na época, mas no seu portfólio de jogos, vamos falar assim, do videogame. Sim. Geralmente, assim, os jogos sempre vinham, né? Ou no aniversário, Dia das Crianças ou Natal, né? Geralmente, no Natal, a gente até não ganhava tantos jogos assim. Acabava ganhando, assim, brinquedos, né? Que até tinha um determinado valor. Mas, assim, eram jogos, assim, que a gente sempre estava ganhando no aniversário, né? Então, por exemplo, tinha meu aniversário, pedia jogos, tinha aniversário do meu irmão pedia jogos, chegava no dia da criança, eram mais jogos. Então, e era uma época também que a situação financeira lá em casa estava bem favorável. Tá. Então, a entrada de jogos na época do Atari foi farta, né? A gente estava constantemente adquirindo novos jogos, né? Então, assim, obviamente, às vezes vinha aquele jogo que a gente olhava assim, não entendia nada, não sabia o que fazer, né? Que era muito comum, né? Nem todo jogo que a gente comprava era original. Às Claro, vezes a claro. gente comprava aquele jogo do mais genérico possível, que era só o cartucho solto, ou comprava aqueles cartuchos de 4 jogos, 8 jogos, e que muitas das vezes tinha tanto jogo ruim ali que a gente nem sequer entendia o que tinha que fazer, né? Então, por mais que às vezes a gente ganhava jogos novos, ela ficava sempre nos mesmos, né? É o que Sim. predominava, né? Que era Hero, Moon Patrol, River Raid e por aí vai. Naquela época os clones dominavam, né? Então você tinha um acesso a preços também de jogos bem variados, dependendo da marca que você escolhia para jogar no seu Atari, né? Com certeza. Embora, assim, por mais que tivéssemos clones, pelo menos, assim, no meio social, o clone não interferia, né? Na hora de você fazer amizade. Mas é curioso isso que você falou, que, por exemplo, uma coisa que eu não esqueço, né? Meu primeiro cartucho de River Raid foi um cartucho da CCE. E River Raid disparado
era o jogo que mais estava lá rolando no console, né? Um belo dia o cartucho parou de funcionar. A gente ficou desesperado. Nossa. Tanto que, assim, não podemos ficar River Raid. E eu não esqueço que nesse dia meu pai foi procurar um River Raid original Polivox, Olha só. que era mais caro, mas para não ter o risco do cartucho dar defeito. E ele foi lá e conseguiu o River Raid Polivox, que era a única forma que a gente tinha acesso a ter um cartucho original, e tá lá. Deu pra gente e o cartucho sobreviveu até o final da geração Atari, lá em casa, né? Porque o Atari foi um videogame que rendeu bastante. Hero eu fui jogar mais tarde e é um dos jogos que acho que tá no meu top 5 do Atari hoje. É um jogo muito legal, né? A jogabilidade é ótima. Sensacional, Hero. É. Hero, você vê que se eu for fazer um top 5, qualquer pessoa, provavelmente, dos 5 jogos, pelo menos 4 vão ser da Activision. É verdade. E vai estar um Concordo. Hero, vai estar um River Raid, vai estar um Enduro. Com certeza. Esses 3 estão no meu top 10. Aliás, quando eu postei meus jogos de Atari, tá lá no meu perfil. Você foi um dos que comentou, tá faltando esse e esse. Eu falei, ótimo, porque é isso que eu queria. Batalha eu sou chato. Adorei. Eu falei, bom, já tenho a lista do que tá faltando. Nossa, a biblioteca do Atari, ela é imensa. O problema é que, assim, as pessoas, às vezes, quando falam da imensidão da biblioteca de jogos do Atari, já vem logo com um papo de crise de 83, jogos ruins. Mas não, o Atari ele tem seus jogos ruins, sim, mas a quantidade de jogos bons é grande. Muitas vezes as pessoas ficam sempre nos jogos clássicos e acaba aparecendo que o Atari, de jogo bom, só tem os jogos clássicos. Mas, cara, você não precisa ficar preso só aos jogos da Activision e o da própria Atari. Existem outras desenvolvedoras na época, como, por exemplo, a iMagic, que para mim tem jogos também fantásticos, extremamente bem feitos, como Laser Gates, Demon Attack, Atlantis, que as pessoas devem conhecer, caso não tenha vivido essa época da segunda geração. Então, vale a pena, sim, as pessoas procurarem saber mais sobre os jogos de Atari, porque tem muita coisa boa na biblioteca do Atari. Aliás, o Enduro é considerado série prata, ele não é considerado série ouro, e é um jogaço, né? Então, Sem dúvida. Eu não sei como fazem para considerar o que é prata, o que é ouro, mas eu acho que isso também vai de gosto muito das pessoas, é uma questão muito pessoal. Então, acho que para muitos ele vai ser mais do que ouro, né? Já vai ser platina mesmo. com certeza. Essas séries acho que já caíram por água abaixo, porque a gente mesmo agora decide o que a gente acha que é ouro ou não na nossa coleção, né? Sua coleção, suas regras, né? Acima de Exatamente. tudo. Cada um tem a questão do gosto, tem a questão do que a pessoa acha de uma determinada coisa, e eu acho que isso tem que ser respeitado, né? Sem sombra de dúvida, a gente tem que ter o respeito. Tem jogos que às vezes a gente não gosta, mas a gente tem que reconhecer o quanto ele é um sucesso, o quanto ele é significativo para as pessoas, Com o certeza. quanto tem pessoas que gostam, o quanto é nostálgico. Eu já teve uma live, inclusive, estava até fazendo com você, né? Uma live do Luiz, que eu falei que eu não gostava de Alex Kidd e Miracle World. Eu realmente não gosto. Mas eu reconheço o trabalho do jogo. Só um jogo que eu já tentei dar várias chances, tentei gostar dele já, por diversas vezes, mas tipo, o jogo não me atraiu. Mas nem por causa disso eu desmereço o trabalho que a SEGA fez com esse personagem. Até, por exemplo, o Shinobi World, eu acho um excelente jogo. Então não vou desmerecer o personagem em si por causa de um jogo que eu não gosto. Claro, claro. Eu joguei também há pouco tempo, achei mais difícil, talvez porque a gente tá mais velho, mas eu achei o Alex Kidd um pouco mais difícil do que na época. Olha, a dificuldade dele nunca me incomodou, porque eu tentei já jogar ele na época, né? Mas assim, eu acho que a mecânica dele, no modo geral, não me agrada. A jogabilidade também não me agrada muito. E
E na mesma época que eu conheci o Alex Kidd, eu conheci também o Super Mario, que passou a me agradar mais. Eu acho que até o Super Mario, ele vem no tempo certo, porque ele tem uma certa simplicidade que o Alex Kidd não tem. O Alex Kidd, se for comparar na época, hoje talvez não tanto, mas na época ele já tinha uma certa complexidade, entendeu? E às vezes para ter uma aceitação de uma coisa mais complexa, naquela época era um pouco mais complicado. Números jogos de Atari que era um pouco mais complexo, que fugia daquela questão de direcionar o botão, às vezes não era muito bem aceito. E depois ele, com o passar do tempo, as pessoas já começam a ver com uma ótica diferente, ver que é um jogo que estava à frente do seu tempo, um jogo que na época não estava tão bem, passou a envelhecer bem e ser mais aceito nos dias de hoje. É verdade. Play, como é que surgiu a terceira geração aí depois do Atari? Os clones de Nintendinho e o Master System, eu já estava numa situação financeira bem complicada em casa. Entendi. E então o que aconteceu? A gente demorou muito em relação às outras pessoas, é claro, né, a ter um console de terceira geração. Então foi basicamente jogando na casa de colegas. Tá. Então estava uma coisa meia a meia. Eu tinha um grupo que tinha o Nintendinho e eu tinha um grupo que tinha o Master System, né? Tá. Tive o meu primeiro contato com o Master System, foi um colega que ganhou de presente dos pais dele, né? Também ganhou simultaneamente vários jogos. A gente ficava lá horas jogando Hang-On, Super Futebol. Não sei porque a gente achava aquele jogo máximo. Hoje em dia eu não consigo nem assistir uma gameplay dele. Engraçado, né? Verdade. Cara, a gente ficava doido só de escutar o hino do país quando você escolhia a seleção que ia jogar. Era uma coisa assim que... Então, assim, primeiro que, assim, para nós brasileiros, a gente já recebeu a terceira geração um pouco tarde. A segunda geração também já recebeu tarde. Recebemos em 83, onde já estava tendo uma crise nos Estados Unidos. Isso. Em virtude da reserva de mercado, né? A terceira geração também chegou um pouco tarde. Então, quando chegou a terceira geração, ela já tinha uma certa biblioteca formada. Então, a gente já pegou desde aqueles primeiros jogos que tinham gráfico simples, mas jogos que já tinham gráfico elaborado. Então, para nós brasileiros, soou com um salto muito grande do Atari para o Master System e para o Nintendinho. E aí, voltando a meu caso, né? Então, assim, eu só fui ter realmente um console já em 91, se eu não me falha a memória, né? E, assim, de tanto a gente vir na casa de colegas, no caso eu e meu irmão, né? Ir na casa de colegas, jogar tanto Master System quanto Nintendinho, a gente já naquela época já tinha em mente que queria o Nintendinho. Apesar de, assim, ter algumas coisas do Master que a gente gostava lá, mas a gente viu, não, os jogos de Nintendinho estão agradando mais a gente. Pô, a Nintendinho tem Mario, tem Contra, tem Ninja Gaiden, tem mais Double Dragon que no Master System, só tem um. Então vamos de Nintendinho. E aí, até que um belo dia, meu pai, apesar da dificuldade financeira, fez um baita de um esforço e conseguiu presentear a gente com um Top Game. Esse dia, para mim, também foi um outro dia inesquecível, porque, assim, hoje eu reconheço muito o esforço que meu pai fez para conseguir nos presentear com videogame, porque o Atari já estava muito defasado. Tanto que a gente tentou depois passar o Atari, né? Tentar vender, desfazer do Atari, e a gente não conseguiu. A gente tentou fazer uma rifa para ver se as pessoas compravam e não conseguiu. O Atari já estava perdendo forças, as pessoas não estavam interessadas mais no Atari. A gente conseguiu passar a maioria dos cartuchos, mas o console não. Sim. Tanto que eu estou com esse console até hoje. O mesmo? O original? O mesmo. Nossa, esse console já legal. está bastante coisa. Então, assim, e aí, além de hoje eu reconhecer o esforço do meu pai por ele ter feito isso, no dia que eu ganhei o meu Top Game, foi um dia que eu levei uma suspensão da escola, né? Nossa, então, bem no mesmo dia. Bem no mesmo dia. Nossa, nunca me senti tão mal na minha vida quanto Imagina. naquele dia. Porque eu já tinha, no início da semana, na escola, eu já tinha levado uma advertência por escrito. E aí já ficou um clima bem ruim lá em casa, né? Todo mundo olhando com aquela cara atravessada, né? E aí chegou na sexta-feira,
veio uma suspensão, né? Uma foi a advertência por escrita foi por fazer bagunça mesmo, né? E a suspensão foi por briga, né? Brigar na escola. E aí, tipo, já cheguei em casa, minha mãe ficou sabendo, fiquei de castigo, e a surpresa do meu pai com aquele videogame foi tão grande que nem minha mãe sabia. Olha só. E aí, tipo, ela olhou pra minha... Eu olhei assim, né, tipo, pra ela olhou pra minha cara com uma cara de ódio, sabe? E ela veio pra mim na chincha e falou assim, ó, hoje eu não vou falar nada pro seu pai, mas amanhã de manhã ele vai ficar sabendo. Nossa. E eu, sabe, caraca, eu tava com um videogame novo, cara, e a consciência pesada, porque eu fui suspenso. Que sensação, né? Foi horrível, cara, foi horrível. E, tipo, ainda mais pelo esforço que meu pai fez em dar um videogame, né? Então, assim, a sensação foi péssima, foi o pior possível. Eu acho que eu tava me sentindo tão mal, que eu acho que naquela noite nem consegui curtir o videogame novo, né? E, de fato, no dia seguinte, ele já estava sabendo, também estava com a cara bem fechada para mim, mas os dois conversaram e decidiram não me colocar, não deixar em castigo. E eu pude utilizar o videogame no final de semana. E de qualquer forma, assim, a lição que eles me deram nesse final de semana tão pesado, né, para mim, com a consciência tão pesada, foi grande, né? Porque primeiro eu pude reconhecer o esforço que eles fizeram, a preocupação de me educar, né, também, né? Porque eu estava errado, tinha sido suspenso. E, por outro lado, também a preocupação de me ver feliz, né? Ter tirado o castigo no dia seguinte, mesmo estando absolutamente errado, né? Com a suspensão. Então, Sua mãe te ajudou nessa, é hein? uma coisa que eu não esqueço e eu agradeço muito meus pais por isso, entendeu? Pois é. Por tudo que eles fizeram. Não, mas o que eu disse é, sua mãe te ajudou nessa, porque ela deve ter amansado a fera lá. Ah, mãe é mãe, né? Nossa Senhora. Mãe é mãe. Isso daí não tem como. Mãe faz coisas pelo filho que ninguém mais vai fazer. Com Então, não certeza. adianta. Mãe é mãe. Por mais que, assim, reconheço o esforço do meu pai. Mas, assim, eu acho que para amolecer o coração do pai foi só aquela coisa de mãe mesmo. Play, que jogos que vieram com o seu Nintendo? O meu top game, ele veio com Tiger L. Tá. E é um jogo, assim, que também... Foi o primeiro... Não esqueço, inclusive, foi o primeiro jogo da terceira geração que eu joguei. Por coincidência, ele veio no meu top game. E meu pai comprou, junto com esse console, comprou o jogo 1943. Em novembro, que já veio no mês de aniversário, em dezembro, que já veio em Natal, vieram mais jogos. Aí vieram Double Dragon 2, vieram Contra, vieram Ninja Gaiden 3, enfim, Mario Bros, vieram também TerraCraft. Aí aos poucos foram aparecendo os jogos. Teve um momento que o console... Esse console é coitado, ele tem umas histórias tristes, né? Eu costumo dizer que eu tenho trauma de clone por causa do Top Game. Eu me lembro que teve um aniversário que eu ganhei 2 cartuchos, né? Que foi o Mario Bros e o TerraCraft. E na hora de colocar no console, o console não funcionou. Os dois Nossa. jogos. E tipo, vamos na casa do colega testar. Testou, funcionou. Vamos na casa do outro colega testar. Testou, funcionou. Ou seja, era o console que estava com problema. Levamos o console na assistência técnica e, paz, a gente chegou lá, cara, uma fila imensa de gente, cara, com vários top games com defeito. Gente, assim, um dia que a gente foi levar o console, né, gente reclamando, o console já estava lá 3 meses e ninguém conseguia resolver. Nossa. Aí o console ficou quase um mês lá. A gente um mês querendo jogar também, não rolou. Devolveram o console funcionando. Aí se passou-se um tempo, o console deu defeito de novo. Ele queimava muito a fonte, né? Interna, né? Olha, eu não tive o problema da fonte Da fonte? interna. Tá. Não tive. O primeiro problema que ele teve é que alguns jogos não funcionavam. A Não lia. ROM daquele jogo não lia, Olha de só. forma alguma. No caso foi o Mario Bros, foi o TerraCrest, foi o Macross também não lia, Double Dragon 3 também não lia. E aí, enfim, foi nessa assistência técnica, ele ainda estava em garantia. Aí teve um dia que meu pai fez um escarcel lá, eles simplesmente pegaram um console qualquer e entregaram para o meu pai, não era o mesmo.
que eu tinha, o número de série era diferente. Aham. E aí passou a funcionar um tempo, e aí depois parou de funcionar os jogos de 60 pinos japoneses. Passou a Nossa. funcionar só com jogos americanos. E aí meu pai foi naquela promessa de sempre levar para assistência técnica, nunca levou, nunca levou, nunca levou. E, enfim, ficamos com o console até trocar ele para um da quarta geração, com ele sem funcionar os jogos japoneses, só os americanos. Entendi. Play, e aí, como é que surgiu então a próxima geração depois desse top game memorável aí com tantas histórias? A quarta geração, ela já veio, digamos assim, né? Já veio de uma forma assim um pouco mais tranquila, né? Não foi assim, não foi nenhum presente de Papai Noel como a segunda, mas também não tão traumática quanto a terceira, né? A quarta geração, ela já surgiu, a primeira coisa diferente dela que surgiu, que foi o primeiro videogame que eu tive, que ele foi 100% meu. As outras vezes eu era um presente que era dado tanto para mim quanto para o meu irmão, era Tá, dividido. entendi. E o que acontece? Meu irmão já estava como mais velho, já estava numa idade bem mais à frente, já não estava com interesses em videogames. E tanto que ele, na época, pediu um aparelho de som com um CD player, que na época era novidade, etc., que custou uma certa grana. Meu pai foi lá, deu a ele, e eu guardei essa coisa, né? Que legal. Quando chegou a minha vez de pedir o presente no meu aniversário, o que você quer? Aí eu falei, eu quero um Super Nintendo. Playtone que tinha acabado de chegar no Brasil. Olha só. Então, assim, era a sensação, era o Super Nintendo. E aí, meu pai nunca gostou de videogame, né? Não queria dar. Não, porque é muito caro, que é isso, que é aquilo outro. Não queria dar. Escolhe outra coisa. E eu não escolhi. Eu queria porque eu queria um Super Nintendo. E aí, tipo, mais uma vez, a minha mãe conversou com ele, convenceu. E aí, justamente, minha mãe antes conversou comigo e eu só falei para ela, poxa, meu pai comprou um presente caro pro meu irmão, um aparelho de som com CD player, 3 em 1, duplo deck, pô, não quer me dar um videogame? Falando assim, triste assim para minha mãe foi lá, amoleceu o coração dele, até que um dia a gente saiu para comprar o Super Nintendo, e aí ele me deu, foi lá, comprou o Super Nintendo, e foi aquela alegria, né? Console de quarta geração. O Super Nintendo, ele já chegou numa época que eu já estava com mais idade, né? Já Tá. estava digamos assim, no meio da adolescência, né? Então, primeiro que foi o console assim que ele foi só meu, não dividia com meu irmão. E aí foi um console que ele tem um papel importante porque parte das coisas que eu consegui do Super Nintendo, parte dos jogos, foram através de conquistas minhas. Porque, assim, eu já comecei a trabalhar, a fazer alguns bicos, né? Eu entrei na escola técnica. Na verdade, eu entrei em duas escolas técnicas. Eu fiz duas escolas técnicas simultâneas. E aí eu comecei já a fazer alguns bicos. Uma da escola técnica de elétrica, então comecei a fazer algumas instalações elétricas, ganhava um dinheiro. Depois, a outra escola técnica era de eletrônica. Comecei a consertar alguns eletrônicos, consertava TV, consertava rádio. Também comecei a fazer alguns bicos, eu comecei a ter meu próprio dinheiro. E aí, quando chegou no Natal de 94, nesse ano veio, pelo menos aqui no Brasil, né, o lançamento do jogo Street Fighter 2 Turbo. E na hora de escolher um presente de Natal, eu porque queria o Street Fighter 2 Turbo, que estava vendendo. Só que era um jogo extremamente caro. As pessoas reclamam no preço de jogos de hoje em dia. Eu acho que era parecido, não é? Não Cara, era muito pior. proporcional? Ou era O pior, jogo né? era pior. Cara, era mais que um salário mínimo. É verdade, era pior. Era mais que um salário mínimo. Eu não tenho os valores, né, aqui em mente. Apesar de que eu tenho o valor do meu Super Nintendo porque meu pai guardou nota fiscal até hoje. Olha só. Mas Doeu, hein? só que Doeu pra foi em ele. 90, só que foi em 93, não estava em real ainda, né? Só em Entendi. 94 que foi pago em real. E aí eu queria, só que conversaram, olha, esse cartucho é muito caro. É quase um preço de um videogame novo. Não tem como te dar. Eu falei assim, olha, mas tem o dinheiro do ano inteiro que eu trabalhei, que eu juntei. Se eu juntar meu dinheiro
dá meu dinheiro. Complementar, vocês me dão um cartucho? Aí juntou aqui, juntou com presente demais, não sei quem. Todo mundo fez um ratatá de quem ia me dar de presente. Peguei o dinheiro que eu trabalhei o ano inteiro e fui lá e comprei o cartucho. Então, foi um outro fato importante, porque, assim, foi a primeira vez que eu dei meu dinheiro para comprar um cartucho. Então, esse Street Fighter ele foi importante porque, assim, eu paguei por ele. Com Foi, certeza. foi, foi uma primeira compra, né? Ele existe E ainda? Tá com você ou não? tá comigo, tá comigo. Tá Que comigo até legal. hoje. O Super Nintendo, esse Super Nintendo e todos os cartuchos que eu tive dele não me desfiz. Na caixa? O Super Nintendo não tem mais a caixa. Tá. Eu não tinha o poder de escolha. Eu confesso que eu queria ficar com ele na caixa, mas não pude. Porque a caixa do Super Nintendo era Ela é muito gigantesca. grande. Eu entendo. Então, assim, não tive poder de escolha. A caixa eu queria ficar, me lembro, só que minha mãe não deixou. Mas eu fiquei com o Super Nintendo, com os manuais, pôster, panfletos, carta-resposta e nota fiscal. A nota fiscal, inclusive, quem guardou foi meu pai. Depois que eu saí da casa dos meus pais, que meu pai foi lá e entregou. Isso aqui é seu. Aí fui ver a nota fiscal do meu Super Nintendo. Nossa. E aí o Super Nintendo passei a comprar alguns jogos, né? São até os jogos, a maioria dos jogos que eu tenho da Playtronic foram adquiridos na época. Só que o Super Nintendo foi o último videogame que eu tive. Depois disso, naturalmente, surgiu um certo desinteresse por videogames. E aos poucos, assim, não me desinteressei totalmente, mas acabei me desprendendo e a nova geração não estava me atraindo. Por mais que eu já tenha jogado PlayStation, ele não me atraía tanto quanto até o Super Nintendo estava me atraindo. Até chegou também uma leva de jogos do Super Nintendo, mais para o final de vida do console, que também não estava me atraindo tanto. Então, já estava me desprendendo do Super Nintendo. O curioso é que, por exemplo, até quando meus últimos cartuchos de Super Nintendo que eu comprei na época, que já não era mais Playtronic, já era da Gradiente, eram jogos que eram mais antigos, né? Eu me lembro que os dois últimos jogos que eu comprei foi o Mario Kart, da Gradiente, Olha e só. o International Superstar Soccer, também da Gradiente, que eram jogos mais antigos, não eram os jogos. E o que é curioso, o preço que eu paguei naquela época, tipo, era... Os lojistas estavam querendo se desfazer dos jogos do Super Nintendo, né? Sim. Eles não tinham mais interesse porque já existia já o Nintendo 64. E por causa disso, o cartucho do Super Nintendo estava baratíssimo. Então, tanto que eu comprei meu Internet Superstar Soccer, eu já estava trabalhando já numa empresa, já era em carteira assinada, eu comprei ele em 98. Olha só. Tipo, Bem mais longe, né? Da época que ele foi lançado pois aqui. comprei ele em 98. E eu já tinha jogado ele a beça antes, entendeu? Na hora de alugar, trocar fita, esse tipo de coisa, pegava ele. E aí teve até na época, uma conversa que a gente estava tendo com o pessoal de trabalho sobre videogame, né? Aí o pessoal falou, pô, eu gostava muito da internet, me deu vontade de jogar. Aí fui numa loja, né, que tinha perto de casa, né? Ela existe até hoje, né, que é uma rede de loja chamada Casa e Vídeo. Sim. Tem o jogo? Tem. Fui lá, comprei, estou com ele até hoje, divirto bastante. Daí, basicamente, não surgiu interesse por coisas mais novas. Foi quando me afastei um pouco desse universo de videogame. O Superstar Soccer é um dos meus jogos favoritos de Super Nintendo. E só para fazer um adendo aqui um pouquinho da minha história, foi ao contrário. O meu irmão começou, sempre foi o aficionado por videogame e eu entrei na onda por causa dele. O Super Nintendo é o que marca o meu irmão saindo, ele mais novo, ele indo para música, eu influenciei bastante ele na música, ele foi para música, ele se desinteressou do videogame. Super Nintendo passa para mim e aí eu começo a paixão derradeira por videogame. Foi com o Super Nintendo nessa mesma época, tanto que o meu videogame preferido é o 64, porque foi a evolução desse Super Nintendo e é o que eu até hoje, se perguntar se sobrar só um videogame, qual que você quer que sobre? Para mim, por incrível que pareça, e vai chocar muita gente, é o 64, porque ele foi essa evolução minha de realmente falar, não, agora eu gosto de videogame, eu já era bem mais velho, mas eu gostava daquilo. Denis, escola técnica, videogame, assistência técnica, nunca passou na sua cabeça
essa possibilidade de conseguir consertar videogame, alguma coisa nesse sentido? Ah, passou. Primeiro que assim, quando eu comecei a fazer escola técnica, né, eu tinha dois eletrônicos em casa que eram minha vítima, minhas cobaias, né? Era uma TV antiga, que era da Fuco Ford, Tá? toda de madeira. Era engraçado, eu levava 3 meses para consertar, durava um mês, dava defeito de novo. E o outra vítima era o pobre coitado do Atari. O Atari sobrava? No Atari, nossa, ele sofreu muito. É O mesmo. Atari sofreu muito. Nossa, se eu, dá para fazer um livro só com as coisas que o meu Atari já sofreu. E aí, meu Atari passou a ser uma das vítimas, né? Só que a TV passou a ser mais, porque todo o conteúdo naquela época de escola técnica era voltado à rádio e televisão. Não se falava tanto de videogame, né? Mas, assim, na hora de eu ter alguma coisa para ligar na TV e testar, era o Atari. Era Eu o estava Atari. toda hora abrindo o Atari, querendo modificar. Aí, nossa, o Atari ele tem um regulador que esquenta pra cacete dentro dele. Aí, uma bela vez, eu abri ele, coloquei um ventilador lá dentro, Olha só, deixei ele assoprando lá, aí tu ligava o Atari, fazia um barulho de ventoinha, ventoinha. de cooler, né, de processador. Enfim, nossa, meu Atari realmente sofreu. A parte de manutenção de console, ela veio posteriormente, né? Quando eu comecei efetivamente a comprar consoles, teve muitos consoles que eu comprei com defeito. E na época nem comprei porque era mais barato. Era mais mesmo porque estava com defeito, eu queria abrir e consertar, né? Entendi. E sim, que depois, tipo, quando a coisa realmente começou a ficar inflacionada, que aí eu realmente comecei a procurar mais consoles com defeito mesmo por questões de preço, né? O Game Gear que eu adquiri recentemente, né? Comprei meu Game Gear em 2019. Tá. Comprei ele com defeito, porque nessa época o Game Gear já estava extremamente caro. E aí eu achei um Game Gear completo, com caixa, manual, barato. Tipo, tava quase de graça, mas assim, tava intacto, mas tive que consertar ele. Levei um tempo para consertar, porque ele não mexe dali, mexe daqui, conserta uma coisa, chega no final ele tem som, mas não tinha imagem. E aí o medo de trocar a tela, né? Gastar um dinheiro com um item Nossa. extremamente caro, eu tive que realmente verificar. Nossa, baixei cada documento que eu nem imaginava que existia, né? Documento técnico do Game Gear. E geralmente são os Vi que, capacitores, né? geralmente são capacitores. Os capacitores cheguei a trocar Aham. e ele passou a ligar. Depois troquei outro grupo de capacitores que passou a ter áudio, Tá. mas ainda sem imagem. Mas aí eu tive que realmente trocar a tela Trocar a tela. Ah, para poder pra ele funcionar 100%. Outro também que eu comprei com defeito foi o Game Boy. Comprei o Game Boy já com a tela ruim. Também comprei completo, na caixa, com manual, com tudo, perfeito estado, mas a tela estava toda estourada. Aí fui lá, tive que fazer a manutenção. E o outro Game Boy que eu comprei também, né, que é um Game Boy coreano, eu tive o azar de quando chegar, ele chegou com a tela estourada. nossa. Ele não estava na venda, mas quando chegou alguma coisa no transporte, danificou a tela. Eu tive que trocar a tela desse também, De novo. de Olha novo. só. Mas pelo menos já estava com a experiência do primeiro. E assim, eu já tive, por exemplo, meu Super Nintendo, esse que eu tenho desde 93, ele também já deu defeito. Ele começou a dar ruído no áudio. Tanto que foi a primeira vez que eu abri o console, acho que abri em 2018 ele, né? Ou seja, ele passou esse tempo todo fechado, nunca mexi nele. Abri para consertar ele também. Meu Paciente, também eu comprei ele com defeito, completo, fiz só a manutenção dele, está funcionando até hoje. Tanto que, assim, eu não tenho uma gaming room, né? E aí, quando eu saí da casa dos meus pais, o que eu tinha em mente era, olha, meu lugar de jogar videogame vai ser na sala. Eu quero o sofá da sala, né? Mas se eu tiver um canto, eu quero ter um canto com uma bancada para poder fazer meus trabalhos. E um dos trabalhos que eu queria fazer era poder consertar os videogames, né? Fazer a Manutenção. manutenção deles. Que legal. Exatamente. Mas eu não faço manutenção para fora, para terceiros. Geralmente eu faço para mim mesmo, né? Claro, Primeiro claro. para manter minha área profissional, né? Trabalho com isso já desde 98, mas eu comecei a trabalhar isso por prazer, né? Então, para manter um pouco de prazer, mesmo sendo minha área profissional, né?
Que Então, eu legal. decidi fazer isso. Eu não faço para terceiros, mas eu já vou avisando, né? Eu prometi pro Retro dar um jeito no Game Gear dele. Só que aí veio a pandemia, né? Então, a gente está esperando melhorar essa situação, que melhorando, promessa é dívida, fazer de tudo para dar vida ao Game Gear dele. Aliás, eu vou fazer igual o Danilo Gentili, hein? Retro Hicks, queremos você aqui, hein? Aqui no Pode Mais Joga. Também quero ver ele. Quero ver as histórias dele. Com certeza vai ser ótimo. Play, vamos falar um pouquinho dessa vida de colecionador, streamer, Instagrammer, esse cara que você ficou agora na nossa comunidade Retro Gamer. Super importante, super engajado, com conteúdo muito rico, mostrando jogos que não são fáceis de encontrar, com muita história por trás. Como é que veio essa ideia de virar esse influenciador na parte de retro gaming? Olha, nem sabia que eu era influenciador, para começar, né? Tô sabendo agora. Mas, é sério, eu, como te disse, eu estava comprando os jogos, estava curtindo videogame, mas eu estava muito sozinho nisso. Tá. Eu não tinha com quem trocar ideia. E aí eu já estava já vendo no Instagram, né, ó, contas de colecionadores mostrando a coleção. Eu estava sempre lá vendo, estava sempre curtindo, estava sempre comentando e ficava por isso mesmo. Até que um dia eu decidi, sabe uma coisa? Eu vou criar uma conta que não seja uma conta pessoal, né? E eu vou justamente postar alguma coisa, as coisas que eu tenho, mas continuar curtindo as coisas que eu tenho, estava seguindo corriqueiramente. Só que a coisa foi crescendo, não esperava que fosse dessa forma, crescendo não no sentido de números, mas crescendo socialmente, você tendo um engajamento com mais pessoas, né? Então você tava conversando com várias pessoas, estava começando a criar um ciclo, e tanto que isso estava me prendendo nas redes, na rede do Instagram, cada vez me prendendo mais, me dando mais vontade de postar, dando mais vontade de curtir, de procurar novos colecionadores, pessoas que gostam. Tanto que, assim, se tem uma coisa que eu gosto muito é ver a coleção das pessoas. Sim, sim, sim. Então, cada vez estava me prendendo, tanto, moral da história, a conta pessoal nem existe mais. Estou Que só com legal. essa conta mesmo. E é direto conectado, curtindo posts, comentando, trocando ideia. Obviamente, na medida do possível, né? Que às vezes a gente abre rapidinho um trabalho, dá aquele curtir, mas peraí, marca lá, porque depois eu tenho que comentar aquele post. Mas foi algo extremamente bacana, porque na época que eu parei com essa coisa de acompanhar os videogames, né? Já no final lá do Super Nintendo, não só eu, mas todo o meu círculo social também estava parando com essa coisa de videogame, né? E aí eu acabei seguindo por outros caminhos que não estava muito ligado ao videogame. Estava sim o videogame presente na minha vida, estava presente inclusive nas coisas que eu estava fazendo, só que não era uma coisa ao ponto de você trocar ideia, conversar com as pessoas. E isso, quando eu criei a conta do Instagram, ressurgiu. Então, assim, passei a ter quem trocar ideia, passei com quem conversar, conhecer, ver os gostos de cada pessoa. Enfim, está sendo muito rico para mim essa troca de ideia. Esse é um dos motivos, talvez, que eu não consigo me desconectar tão fácil agora como, sei lá, podia imaginar, entendeu? Tá sendo um momento muito fantástico. Existe uma ordem, um roteiro que você cria para postar os jogos? Como é que você pensa nos seus posts? Olha, inicialmente, eu só postava foto do jogo Tá? e o nome do jogo, obviamente. Inicialmente, eu só fazia isso. Eu não queria mais nada, eu não queria estender tanto assim, né? Mas foi indo. E, de repente, fui ver que, poxa, as pessoas vão lá, postam,
tiram fotos assim em diversas situações, algo que vai cada foto até bacana. E aí eu um pouco fui mudando um pouco a forma de eu postar, porque assim, você vai vendo como as pessoas vão postando e isso vai te influenciando. Com Então certeza. não me vejo como influência, ao contrário, me vejo como influenciado. E aí, não, e que é interessante, né? Influenciado num bom sentido, é claro, 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 porque claro. Nós todos somos, né? Na comunidade, somos sim, influenciadores e influenciados, né? sim, é uma forma boa de você estar recebendo essas influências. E aí acabei já mudando um pouco, né? O aspecto das fotos, não ficar preso só aquele jogo, só foto do jogo que acabou, não. Comecei a postar mais fotos de console, que era uma coisa que eu já não fazia tanto. Geralmente contar alguma coisa, alguma lembrança, alguma história associada ao jogo da foto. Passei também a fazer enquete, tipo, o que vocês querem que eu jogue no final de semana? Geralmente, quando estou com um final de semana livre e não sei o que jogar, eu jogo a pergunta, o que eu quero que eu jogue? É, E aí a pessoa escolhe e eu, de fato, pego aquele cartucho e começo a jogar, começo a filmar a jogatina e vou postando lá nos stories lá meu desempenho, né? Se é bom ou se é ruim, mas o desempenho tá sendo postado. E é legal ver essa troca, né, de ideias, né? Porque às vezes eu faço a pergunta, a Maria responde, eu quero jogo tal, jogo tal. Mas tem outros que vai lá e entram na mensagem e começa a escrever. Pô, esse jogo é maneiro, começa a contar as histórias, as lembranças que aquela pessoa tem sobre aquele jogo, né? com certeza. E aí, porra, é bacana. Dá vontade de você querer fazer mais, que você está continuando, de você está sempre trocando ideia, entendeu, com as pessoas. Isso que é o sensacional, né? Com certeza. Essa troca toda, né? Play, a gente está chegando no final, mas eu não posso não perguntar sobre o seu Sega Master System coreano. Para quem não sabe, a Sega teve, assim como no Brasil, vários desafios para entrar no mercado coreano. Então, ter algum sistema ali daquele país hoje é raro. Não é uma coisa fácil de achar. Inclusive, o Sega Saturn é um console muito difícil de se achar hoje em dia. E você é a única pessoa que eu conheço que tem um Sega Master System coreano. Como é que surgiu isso na sua coleção? Rapaz, foi o item que eu mais procurei da coleção. É mesmo? Pô, levei, eu acho que uns 5 anos por aí para conseguir ele. Não foi fácil. Caramba. Mas a forma que ele surgiu foi bem inusitada. Eu fiquei surpreso, né? Quando eu comecei a compreender um pouco mais da história retro gamer da Coreia. Tá. Porque na Coreia tinha uma restrição na época, uma lei que proibia produtos ou qualquer coisa que levasse a cultura japonesa para lá, após a Ah, Segunda Guerra Mundial. E aí o que acontece? Para a Nintendo e para a Sega entrar na Coreia, primeiro ela tinha que achar um parceiro coreano. No caso, a Sega foi a Samsung, a Nintendo foi a Hyundai, e tinha que fabricar o console lá dentro. olha só. E, obviamente, assim, mudar algumas evidências que mostrassem que o console era japonês. Por isso que os consoles lá tiveram alteração no nome. No caso do Master System, ele virou Game Boy. Game Boy, isso. Virou Game Boy. E aí, quando eu fiquei sabendo dessa história, cara, que louco. Master System Samsung. Eu falei assim, não, eu quero. Eu Eu quero. vou achar. Procurei. Nunca vi vendendo no eBay, nem nada parecido, né? Cheguei até a ir para o Japão, né? Mas não cheguei a passar na Coreia para tentar fazer uma busca. Mas já fiquei sabendo também que não, indo lá também não é fácil. Procura mesmo se concentrou para a internet. Encontrei alguns usuários, alguns colecionadores que têm esse master coreano. E aí eu entrava em contato, pô, tô querendo comprar, que não sei o que, etc. Aí a pessoa falava, olha, é raro, é difícil, é aquilo outro. Eu estava com medo, porque cada vez mais os preços subindo, né? Imagina quando é que vai chegar esse Pois é, master. pois é. E aí eu recebi uma mensagem no meu Instagram, no meu direct, de um cara perguntando: você quer comprar um Master System coreano? E mandou a foto. Nossa, Quero. Aí falou assim: você quer
você quer pagar quanto nele? Nessa mesma época que o cara mandou essa mensagem, e na mesma época que esse cara mandou a mensagem, apareceu no eBay uma versão do Master System coreano, só que o compacto, daquele formato do Master System 3 compacto, Tá. que ele não é tão valorizado quanto aquele maior. E eu já estava quase querendo comprar aquele. Dava um preço que eu considerava aceitável. Só que o estado de conservação não estava muito bom. Aí o que eu fiz? Eu peguei o preço daquele Master System e ofereci para o cara, eu pago tanto, que teoricamente seria um preço até abaixo do mercado. Abaixo. O cara disse, beleza, top. Aí, beleza, como é que eu pago? Via PayPal? Não, transferência internacional. Nossa, Ai, meu Deus do céu. Pensei assim, será que vai dar certo? que Será que vai medo. bom? É. Que medo. E como é que eu faço para depositar? Vai numa loja da Western Union e deposita lá para mim. Beleza. Aí fica naquela cabeça. Compra ou não compro? Compra ou não compro? Compra ou não compro? Arrisquei e comprei. E o console chegou. Tanto que até passei a comprar outras coisas com esse cara. Mas realmente ele cumpriu com a palavra dele, o console chegou. E, cara, foi só alegria com o console na mão. Passou a ser meu xodó, porque foi o item da coleção que eu mais procurei e finalmente eu consegui ele. Então consegui realmente realizar um sonho de colecionador. Muito importante. Eu coloquei na tela o seu post dele, que assim as pessoas que não conhecem possam ver o console lá com o nome, Game Boy, o logo da Samsung e tudo mais, que é super icônico, né? E o controle, né? E o controle, é verdade. Na época, uma coisa que me chamou muito a atenção foi o controle, completamente diferente do controle do Master. Até depois, quando eu adquiri o Mega coreano, tudo bem, ele não é tão raro quanto o Master. Parece que dos consoles coreanos, até depois, quando eu adquiri o Mega coreano, ele é diferente, ele é da Samsung também, é um item inusitado, de uma certa forma, mas o Master, todos os consoles coreanos, ele é o mais, digamos assim, né? É o mais curioso, né? Digamos assim, é o console assim mais inusitado, né? De todos os consoles, tanto da Nintendo quanto da Sega, lançado na Coreia, né? Porque assim, por toda a história por trás dele, né? Foi primeiro fabricado pela Samsung em si, né? A Samsung, inclusive, teve que modificar alguns jogos para disfarçar essa questão cultural da japonesa, né? Um bom exemplo disso é a versão coreana do jogo Tensei, né? Que ele foi traduzido para o coreano, tanto que o mapa do Japão que aparece no jogo foi substituído pelo mapa da Coreia. Olha só. Pois é. O Alex Kidd Miracle World também foi traduzido para o coreano. Então, assim, várias coisas a Samsung teve que adaptar para o mercado coreano. Então, assim, eu costumo fazer uma comparação da Samsung com o que a Tectoy fez aqui no Brasil, né? É, Porque a Tectoy ela teve que adaptar algumas coisas para o mercado brasileiro. É um bom isso, exemplo é o jogo da Mônica, né? isso. E lá, até com questões de lei, eles tiveram que fazer alguns jogos tiveram que passar por adaptações. E aí isso realmente me atraiu muito toda essa história, né? Do mercado retro gamer coreano. Curioso também que durante muito tempo eram itens que eram extremamente desvalorizados. Os Sim. itens coreanos eram marginalizados lá na Coreia mesmo. Eles davam preferência a itens japoneses, por na época não ter o acesso fácil como eles têm hoje, mas depois que se descobriu que existe um interesse do resto do mundo pelos itens deles, e aí o que eles fizeram? Passaram a segurar mais os itens e vender os itens quando eles se desfazem dos itens, vender com valores absurdos. Muito interessante essa história da Coreia. Como eu disse, teve muitos desafios, assim como no Brasil, e muitas adaptações tiveram que ser feitas, né? Play, eu vou te agradecer muito pela participação. Quero muito marcar uma parte 2 com você nas próximas temporadas do Pode Mais Joga. É um prazer ter você aqui nessa primeira temporada. Como eu disse, um amigo que a comunidade acabou trazendo, e ter esse papo com você, não só para mostrar para as pessoas que conhecem bastante já o seu trabalho, mas que consegue fazer essa união e consegue trazer essa parte um pouco mais da história do retro gaming
para você especificamente, como é que isso aconteceu para você. Isso é super legal e obrigado demais por ter compartilhado com a gente a sua história de retro gamer. Olha, eu que mais uma vez agradeço o convite. Não vou cansar de dizer que fico lisonjeado com o convite, estou muito contente de ter participado, ter contado um pouco aqui da minha história com videogames, que é uma paixão que não é só minha, mas de todas as pessoas que a gente está conhecendo aqui nessa comunidade, de todas as pessoas que vão estar ouvindo o seu podcast, que cada vez mais tenho acompanhado, tenho escutado histórias fantásticas, e não é de um ou do outro participante, são de todos que já participaram até hoje. É impossível não ter um momento da história de cada pessoa que a gente não se identifique. Eu fico sem palavras quando a cada história que eu escuto. Continue sempre assim com esse podcast, de forma livre, de forma descontraída, sempre com boas conversas, com boas histórias, porque o videogame para a gente não é só uma diversão, mas é a nossa história também, é a nossa história de vida. Cada um tem sua história, mas sempre vai ter alguém que vai se identificar com ela, e isso que é o mais bacana de tudo. Com e, acima certeza. de tudo, a possibilidade de criar novas amizades, criar um novo ciclo. Um ciclo bem mais maduro, mas que não deixa de se divertir com a nossa paixão, que é o videogame. Com certeza, Play. A ideia é esse bate-papo mesmo. Como é que as pessoas te acham? Qual que é o seu @ aí no Instagram? No meu Instagram é o @playdenis2600. É fácil de encontrar. Eu tenho a foto de perfil, é um controle do Atari. Eu tenho também uma conta no YouTube, que é só Playdenis, mas não costumo postar vídeo regularmente. Ao contrário, eu tenho, na verdade, um canal para seguir outros canais. Então, se alguém quiser, manda um alô, que eu vou lá buscar seu canal no YouTube, vou estar assistindo, vou estar seguindo o canal, porque também tem bastante gente promovendo coisas legais no YouTube e eu quero estar participando. Mesmo não postando, eu gosto de comentar, gosto de dar o like e gosto de assistir. Que legal, Play, que legal. E tem seu site também, não sei se ele ainda está em uso, mas ele tá no ar, né? Está no ar, é o playdenis.com.br, mas por falta de tempo, às vezes, eu não consigo escrever como eu gostaria, né? Sim. A ideia inicial é que eu fosse escrever mais no site e menos no Instagram. E hoje aconteceu o contrário. Eu escrevo menos no site e bem mais no Instagram. Então, quando tiver um pouco mais de tempo, ou tiver que escrever um texto que seja bem mais longo, que não cabe muito a gente colocar no Instagram, eu coloco alguma coisa lá no site, sim. Coloca lá, com certeza. Está um pouquinho parado, mas não está abandonado. Beleza. Play, de novo, agradeço. Foi muito legal o papo. Vamos continuar essa troca de figurinha aí, que é muito legal, é muito importante. Para vocês, NTzada, aquele abraço. E como eu sempre digo, joguem videogame. Sempre.